Olá, é sempre tão bom ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. O nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrir, sorrir de corpo e alma. E o programa de hoje está inebriante. Nós vamos mergulhar, conhecer um pouco mais sobre inteligência espiritual, além da lógica, além das emoções, uma questão de conexão. Nós vamos saber quem está por trás da obra A Cor que Me Reparte, que tanta polêmica e tanto sucesso está fazendo no mercado literário. No quadro Marketing Digital, nós trazemos uma dica valiosa para o seu negócio crescer. O inverno pode ser introspectivo, mas o marketing vai fazer a sua empresa florir. E para encerrar, os benefícios que a música traz para o nosso corpo, para a nossa alma e nos deixa cada vez mais de bem com a vida. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Você está confortável na sua poltrona? Se não, torne-se atento, perspicaz, porque o tema é da maior importância. Nós vamos saber sobre inteligência espiritual, que, como eu disse, vai além da lógica, além das emoções, e trata-se de uma questão de conexão. Quem nos explica é a nossa terapeuta da alma, exatamente, olha que lindo, terapeuta da alma, Beatriz Costa. Muito boa noite, Boa noite, Beatriz, seja bem-vinda, obrigada. e que tema tão lindo e tão oportuno para esses dias de intranquilidade que nos visitam, né? Sim, bastante. Na realidade, é um conceito bem interessante. Eu fiz uma pós o ano passado em neurociência e comportamento, e aí uma das disciplinas da pós era neurociência e espiritualidade. E aí eu comecei a aprofundar, li vários livros sobre o assunto, e aí nesse meio tempo surgiu a palavra inteligência espiritual. E eu comecei a me conectar muito, porque acho que fazia muito sentido com o meu trabalho, com essa caminhada que eu estou há 10 anos, né. Deixa eu até te Hã, apresentar, vou pedir licença um hã. pouquinho. A Beatriz Costa, terapeuta da alma, é master em programação neurolinguística, a nossa PNL, pós-graduada em neurociência e comportamento e também terapeuta e instrutora da técnica Theta Healing. Conosco, também na nossa sala de visitas, a escritora Jane De Luca. Como vai, Jane? Tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui com vocês, Beatriz, a Cris, com os internautas. Muito bom dia. É. O nosso programa, ele vai ao ar o inédito à noite, por isso que nós damos boa noite, mas ele também reprisa pela manhã, pela tarde e nos finais de semana em horários diversificados. Por isso que aqui a nossa sala de visitas é, digamos assim, eclética, né? Ela fala de manhã, ela fala de tarde e é isso tudo. Voltando então, Beatriz, eu começo te perguntando, o que vem a ser a inteligência espiritual? Bom, vamos fazer um pouco de cronograma, assim, né. No início do século XX, a gente começou alguns psicólogos começaram a trabalhar sobre a questão do inteligência intelectual. Na década de 90, se começou a trabalhar muito a questão da inteligência emocional, que hoje em dia as empresas trabalham muito com isso, né, porque não adianta a pessoa ter a capacidade, mas ela tem que saber se relacionar, né. E aí no final da década de 90, começou a se desenvolver o conteúdo de inteligência espiritual. Então a inteligência tem várias vertentes, né, mas, o que que seria isso? Seria, a pessoa aprender a se conectar com ela mesma, né. Hoje em dia a gente trabalha está muito no automático, né, e a gente não para para se ver, não é nem ver o outro, é se ver. Então a inteligência espiritual, ela traz
essa relação com a gente mesmo, né. É a gente se olhar com mais amor, é a gente, trabalhar essa questão do autocuidado, né, ter tempo para se conectar com a sua alma, né. Então, existem vários autores falando sobre isso, e sobre essa questão da inteligência espiritual mesmo. Então ela traz é como se tu tivesse uma paz interior, né, tu faz a tua conexão contigo mesmo. E eu estava, lendo a respeito do assunto que eu te disse, achei extremamente interessante, eu tenho certeza que as nossas amigas e os nossos amigos vão prestar atenção sobre o conceito, sobre a questão da inteligência espiritual. Beatriz, eu te pergunto, a experiência espiritual, ela é capaz de ressignificar, tantas dores, tantas intranquilidades e sofrimentos que a gente vem, né, Jane, acompanhando e vivendo e compartilhando não só nas nossas famílias, como nas comunidades em que vivemos? Sim, porque na realidade, primeiro que a inteligência espiritual não tem nenhum vínculo com nenhuma religião, né. E eu sempre falo assim, no momento que eu começo a olhar para mim com mais amor, eu começo a olhar comigo com mais carinho, né, o que que acontece? Existe uma ressonância, né, então, eu estando bem, os meus relacionamentos também vão estar melhor, né, a gente percebe isso, e consequentemente, o planeta também melhora, né. Eu acho que, ultimamente urge muito essa necessidade, assim, né, da compaixão, do amor, né, o amor pelo outro, né, o cuidado pelo outro. Só que isso, eu não consigo olhar para o outro se eu não olhar para mim, né. A gente tem que ser um pouquinho egoísta? Não, acho que não. Acho que não, acho que até não é eu não vejo essa coisa, a questão de ser egoísta, de olhar para si, né. Jesus já dizia, né: "Ame ao próximo como a ti mesmo". Mas quando a gente eu acho que eu particularmente Sim, acho a questão do egoísmo, a gente fala do egoísmo como uma palavra ruim, sim, mas eu acho que é importante que a gente, como tu mesmo dissesse, a gente, se coloque entre as sim, prioridades, né, sim, é nesse sentido, assim, sim, se a gente não tá se essa mesa aqui tem 4 pés e um deles não está firme, a mesa toda balança. sim. E a gente não tem esse conceito, né, É, Beatriz, a é. gente não tem esse hábito, aliás. Não. E é uma questão de autoconsciência também, né, esse olhar, o que que para mim é importante, né. Porque no momento em que eu tô de bem comigo mesmo, né, eh, eu consigo olhar para o outro com mais carinho, né, eu consigo olhar para o outro com mais amor. Uhum. E eu consigo olhar para mim também com mais amor, né. Eu sempre mexo com os meus clientes que quando a gente tá no avião e a aeromoça falando: "As máscaras vão cair, primeiro coloca em você para depois colocar no outro", né. Exato. Por que isso? Porque eu tenho que estar inteira, né, e para poder auxiliar o outro também. Então a inteligência espiritual, ela traz muito essa conexão, assim, né, a pessoa aprender a se escutar, né, porque hoje em dia a gente é muito volume, muito som, né, muita Muito informação, barulho. muito barulho, né, e a gente acaba não aprendendo a se escutar, a se ouvir. E como é que a gente pode ingressar nessa vibração, nessa busca de conexão? Primeiro, parar alguns minutos por dia, né, para se escutar, acho que é importante. Tipo, acordei hoje, o que que eu quero para mim hoje? Qual é o meu objetivo hoje? Então, fazer um autoplanejamento, né. "Ah, eu preciso estar bem comigo mesmo, né, então eu quero que as coisas fluam de uma forma diferente". Às vezes fazer uma meditação, fazer uma contemplação, às vezes a gente para no dia a dia, mas não consegue ver, às vezes, beleza da natureza, né, ouvir coisas mais agradáveis. Por exemplo, o exercício que eu faço, né, muito, tudo que eu estou escutando, se me trouxe uma energia de desconforto, não digo nem palavra medo, mas desconforto, eu paro de ouvir, porque Perfeito. aquilo ali, para minha alma, Não está não fazendo. tá valendo, não está fazendo bem. E Então, no momento que eu começo a fazer isso, eu começo a trazer o meu campo vibracional, eu começo a trazer energias mais positivas. é saber escolher, né, Beatriz. Sim, Qual é o tu tens um consultório, muita experiência.
Qual é o problema mais recorrente que levam as pessoas a te procurarem como terapeuta da alma? Solidão, as pessoas, apesar de ter muita gente no planeta, as pessoas se sentem solitárias, né. Muitas questões de autoestima, né, as pessoas têm muita dificuldade de se olhar e se aceitar do jeito que a pessoa é, né. Hoje em dia é muita informação, muitos estereótipos, né, que são criados e às vezes a pessoa para poder se ajustar àquele estereótipo, ela acaba se mudando. E o se mudar não é tão positivo, porque eu acabo criando uma forma para agradar o outro. E aí não se completa, porque eu preciso o quê? Agradar a mim mesmo no primeiro momento, né. É um pouquinho de egoísmo que nós vamos insistir. Você vai sair hoje dessa você vai começar, aliás, essa semana pensando um pouquinho mais. Jane, queria também ouvir a opinião, já que tu és escritor e escrevestes essa obra tão polêmica, que também acaba tendo aderência à questão da inteligência espiritual, que vai começar a fazer parte do nosso dia a dia. Aqui no programa, a propósito, no um dos programas passados, nós conversamos que o maior índice de dar cabo da vida está na geração 50 a mais, exatamente em função da solidão. Então a pessoa tem filhos, tem parentes, mas ela se sente só, né. Sim. E muito assim, a falta de eu sempre falo, né, que às vezes a gente precisa não viver a vida, a gente precisa sentir a vida, né, sentir as emoções, se conectar com você mesma, né. Então e muitas vezes as pessoas ficam se sentindo meio que abandonadas de certa forma, né. E isso pode ter consequências bem sérias. Sim, Antes de se sentir, já, eh, num estágio avançado, de solidão, de depressão, procure, né, terapias, procure um tratamento profissional. A vida é tão linda, a vida é tão curta e merece ser bem vivida. E escrever Jane Luc deixa eu apresentar a Jane, é autora de uma obra que está causando sensação no mercado literário, A Cor que Nos Reparte. O que te levou a escrever esta obra tão Sim, polêmica? é interessante, né, porque, Cris, tem tudo a ver com o que a gente está falando Que aqui, né. coisa sincrônica. Assim, conectividade, né. Esse livro representa a voz e as vozes dos que são excluídos. Representa as pessoas de rua, representa as pessoas negras, as mulheres, os estigmas da pobreza, os ciclos de pobrezas que são intergeracionais, que são difíceis de romper esses ciclos nas comunidades periféricas, né. E ele veio dentro desta linha da conectividade com essas pessoas, né. Eu trabalho com pessoal de rua há muito tempo, acho que é mais de 8, 9 anos, né. E Qual é o aqui trabalho que tu desenvolves? eu fundei uma ONG com um grupo de amigos malucos e tal, que leva literatura para as ruas, Como é o nome da ONG? Guerreiros dos Gerações. Que E na lindo! realidade nós levamos isso, o livro como uma forma de cura, Com porque a certeza. visibilidade não está apenas em dar o alimento, mas é dar a voz e dar essa conexão da fala, né. Eu te escuto e me interesso pelo que tu dizes, né. Então, quando nós começamos a levar os livros, as pessoas diziam: "Mas ninguém quer ler, as pessoas querem comer". Sim, É, todo mundo quer comer, é mas necessário, necessidade primária, mas há uma outra fome. mas existe uma outra fome, que é uma fome de ser visto. Porque aquele que está na rua ali, por vezes ele já comeu, mas ele quer um olhar. E como é que nós passamos na rua? Olhando de lado. Então, Como é o mesmo nome do teu livro? Eu queria que tu mostrasse a tá, capa, por a favor. cor que me reparte. Ele surgiu num vômito, e eu falo bem esta palavra, né, Uhum. porque ele surgiu em 6 dias e 5 noites, Meu dentro Deus. desta conexão das histórias vividas. Então eu soube que eu tinha uma tataravó negra que foi omitida da história da família, eu venho de uma família alemã, italiana. Então, quando eu soube disso, isso gerou uma emoção, um processo muito forte dentro de mim, e eu achei que eu tinha que vomitar isso para fora. Então eu falo que dificilmente a gente escreve um romance, um livro, em tão pouco tempo, né. Eu não Sim, conseguia o livro dormir, eu leva não conseguia meses. comer, eu estava num processo de transe, assim, muito forte, assim. E eu utilizei esta mulher, minha tataravó, como uma personagem, para transitar para o universo da rua, Hum. contando quem? As histórias da Cris,
do João, da Maria, todos são personagens reais com histórias que foram efetivamente vividas. E quando alguém lê esse livro e lê o nome assim, Rodrigo Pai, esse homem da rua, o Rodrigo, também está vivo e ele tem um lugar. Que Ele lindo. já falecido, né, acabou num acidente morrendo, né, mas todas as pessoas quando leem um nome aqui, a Mariana, ela existe, ela existiu, de alguma forma nós estamos dando um espaço vibracional para aquela alma. Então tem tudo a ver com a nossa casual conectividade que Sim. tivemos aqui hoje nessa fala, né. Perfeito, parabéns. E eu recomendo como dica de leitura, inclusive foi uma das falas no meu programa na Rádio Guaíba, livro aberto. Eu citei esse livro, gente, porque quem lê não sai indiferente à obra. O nome do livro, o título do livro é A Cor que Me Reparte, da nossa queridíssima editora Coralina. A propósito, eu estou fazendo uma campanha, eu e o programa, a nossa equipe, de contratar pessoas da geração 50 mais, justamente para manter essa pessoa inclusa no mercado, para ela dar sonhos, dar vazão aos projetos. O título da campanha é Experiência que Transforma. Você, empresário, empreendedor, contrate representantes da geração 50 mais. Eu tenho certeza que a sua empresa vai lucrar. Eles sabem como lidar com desafios e eles vão aglutinar os seus recursos humanos. Aglutinar vamos nós com vocês depois dos comerciais, que nós trazemos ainda pautas incríveis e inebriantes. Muitíssimo obrigado, Eu que Beatriz. agradeço a Volte sempre, oportunidade. porque nós começamos este novelo, mas tem muita coisa absurdamente interessante na inteligência espiritual. Jane, nós vamos voltar a conversar também sobre essa ONG ou ONG que eu tenho certeza vai ganhar novos adeptos a partir deste público incrível que faz o de bem com a vida. Voltamos em seguidinho. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti e accarezzarti con le mani fra le mani stringere ancora. Falei para você que o programa de hoje estava inebriante. Tá aí. As entrevistadas do primeiro bloco, nosso show de bola. Agora, a nossa estrategista digital, que vai nos dar dicas sobre o marketing, e a presença sempre abençoada do meu cantor preferido, Wagner Torre, um cantor multifacetado e brilhante em todas as áreas. Muito obrigado, boa noite para Obrigado, você. Cris. Boa Sempre, noite. Muito obrigado. as nossas células agradecem a presença de vocês. Negócios e arte e negócio. Falando em arte, eu quero mandar um abraço muito especial ao meu cônsul, ao nosso cônsul italiano no Rio Grande do Sul, Valério Caruso, pela festa, pela celebração do Dia Nacional da Itália, 2 de junho, na Leopoldina Juvenil, um evento, meu Deus, da maior relevância pelos convidados, pela fidalguia com que fomos recebidos pelo consulado e pela excelência do evento. Cônsul, quero dizer que eu sou sua fã e tenho muita honra de tê-lo como cônsul-geral da Itália em Porto Alegre. Falando em negócios, Fernanda Chaves, falando em excelência, eu quero te dizer que recebemos muitos comentários elogiando a tua dica sobre a questão da aposentadoria, e eu também me regozijo, porque Importantíssimo. afinal de contas, nossa colunista sendo parabenizada, eu me É um senti contemplada. É um Também. assunto importantíssimo para nós todos, né? Inclusive para mim, que daqui a alguns anos também nós seremos aposentados e a gente ter esse conhecimento.
E hoje o que eu quero falar é sobre rede social, mas eu senti que eu precisava pelo o que nós podemos ouvir no primeiro bloco, Cris, da importância do que a gente se conecta, do que verdadeiramente é entregue para nós e o que a gente está seguindo lá dentro de uma rede social. Mais do que nunca, eu reforço que quanto a gente precisa ser verdadeiro, independente se tu tem 1 milhão de seguidores ou 1.900, 1.500 seguidores, mas trazer muita realidade, porque tem pessoas ali que elas te seguem, elas realmente olham a tua história, o que tu posta, e elas trazem aquilo para a vida delas, né? Tanto nos teus stories, quanto tá contando o teu dia a dia. Então, é muito importante que tu tenha muita responsabilidade com quem te segue, tá? Quer usar inteligência artificial para construir o teu conteúdo, utilize, mas eu tenho certeza que de vivência de vida da geração 50 a mais, vocês têm tanta coisa maravilhosa para contar que não precisa, a sua própria inteligência já é o suficiente para que tu traga um conteúdo realmente lindo e que motive pessoas para que não tenha tantos casos de tristeza, de solidão já na terceira idade. É Muito isso. bem colocado, Fernanda. E o nosso programa não é um programa de televisão apenas, é uma sala de visitas onde o universo reúne mentes e corações brilhantes para trazer informações assertivas e inspiradoras à sua vida. Agora, quem inspira é a música. Wagner Torre. Deixa eu apresentar o Wagner, cantor, compositor, trabalha com entretenimento musical, com clássicos e hits internacionais, e nosso parceiro fiel nos eventos de Bem com a Vida. Por que, Wagner, que a música consegue esse poder? É quase como uma terapia, né? Ele muda a pessoa. O que que tem a música de tão especial? Pois é, basicamente assim, né, Cris? A gente percebe que a música mexe com sentimentos, né? Ela traz memórias pra gente, né? Obviamente, né? Mexe com emoções, com sentimentos, enfim, traz, né? Memórias lá do passado, tem um caráter nostálgico, né? Dependendo do estilo, do gênero, né? Como eu trabalho com várias gerações, né? Desde lá dos anos 40, então imagina, né? Quantas gerações a gente consegue, na verdade, atingir, né? O pessoal que já está com 80, 90 anos aí, escutando, enfim, Já não, tá boleros. recém. A recém, né? É verdade, a recém espero que a gente consiga durar que a gente chegue numa época que a Vamos gente, viver né, viva mais e do que nível vivamos melhor. com Por isso que a certeza. gente fala tanto em terapia, né? Exatamente. Então é uma coisa muito importante. A música ela é terapêutica mesmo, né, Cris? Então mexe com, né, trabalha as emoções, né, trabalha a questão, né, da alegria, da nostalgia, das tristezas também e memórias, né, que podem tocar lá no fundo do nosso baú emocional e da memória também, né? Wagner, eu tenho reparado, nós já fizemos vários shows quando tem os eventos que são organizados pelo Divino Conteúdo e aqui por nós, pelo De Bem com a Vida, e eu vejo que tu consegue entrar dentro da pessoa e elas estão sentadas, assim, isso é um testemunhal, elas estão sentadas ali, o Wagner começa a cantar, é, parece que tu tem uma rede, assim, e consegue trazer as pessoas para a arte. Qual é o teu segredo de captar o coração das pessoas? Pois é, Cris, e isso na verdade é uma coisa bem interessante, assim, né? A gente nunca sabe, na verdade, quando a gente vai realmente atingir o coração das pessoas, mas acho que o segredo mesmo é a gente ser verdadeiro, né? Acho que a música, na verdade, quando a gente exprime qualquer tipo de arte, seja através da pintura, do teatro ou da música, né? Acho que é muito importante que a gente coloque o coração da gente, porque existe uma frase que eu escutei, não me lembro quem foi o autor, que diz assim: o que vem do coração vai para o coração. Então é muito importante que a gente seja verdadeiro em tudo que a gente faça. E a minha arte, a música, eu coloco meu coração. Então eu acredito que as pessoas sintam isso, haja uma conexão. Então essa coisa que tu falaste da rede, né? Ah, uma rede. A gente não percebe isso, mas quando a gente faz uma coisa de coração, as pessoas conseguem captar essa emoção. E isso é o mais importante. E aí sim, aí a mensagem está transmitida, o recado foi passado, e eu acho que essa, na verdade, é a principal finalidade da arte em si, não somente a música, né? Vou fazer uma pergunta rápida, que eu vou Aham. pedir uma resposta rápida para vocês. Vocês falaram na questão de nós estarmos genuínos, né? Assim, sermos verdadeiros. Fernanda, como um empreendedor, um empresário, se ele não está bem, como é que ele vai gerir o seu negócio? Olha, Cris.
Existe várias formas. Buscar a terapia é uma Uhum. delas, tanto com a música, quanto com a terapeuta, com a leitura, mas a gente tende a separar um pouco o negócio, Consegue? não consegue totalmente, ele influencia, mas em alguns momentos a gente tem que se vestir lá a nossa roupagem A de nossa persona profissional. profissional e seguir a vida, né? E não deixar que sempre o emocional, o nosso pessoal, domine todas as questões, inclusive as questões referentes ao nosso trabalho. Wagner, tu foi fazer um show, foi contratado para fazer um show e aquele dia algo não deu certo. Como é que tu te despe dessa vibe angustiante e faz as pessoas felizes? Pois é, na verdade, às vezes, claro, né, imprevistos acontecem, pode acontecer na questão técnica, né, Cris? Problema de sonorização, alguma coisa assim. Bom, o que acontece? Isso já aconteceu várias vezes e a gente vai ficando meio vacinado, eu vou dizendo assim, né? Então, na verdade, a gente acaba geralmente tendo planos Bs, né? É importante que a gente tenha plano B, às vezes o plano C, né? Quando algum imprevisto ocorre. E às vezes até a própria voz, né? Às vezes a gente pegou um resfriado, uma gripe, e às vezes a gente tem que se virar nos 30, então, né? Nos 30, né? Então, na verdade, eu aprendi ao longo desses mais de 25 anos aí, né? Tocando profissionalmente, a criar recursos que possam possibilitar uma saída alternativa para esses imprevistos aí, né? E qual é o teu plano A para fechar com chave de ouro musical o nosso programa de hoje? Bom, eu pensei em fazer uma música italiana, obviamente, Uau! né? Outra italiana, abrir com Come Prima, né? Então vou fechar com aquela clássica italiana. Se tu quiseres, eu posso fazer Você escolhe. Então maravilha. Então vamos fazer essa que todo mundo sabe cantar. Quero chamar o pessoal aqui do estúdio para cantar comigo. Então bora lá. Vamos convidar as gurias, o Tabson vai ficar bravo comigo. Venham, gurias, Bora fiquem lá, aqui de gurias, vem pé. comigo Aqui é a então. nossa sala de visitas, nós somos descontraídos e genuinamente italianos que falamos com o coração. Aqui atrás, gurias. Aqui atrás. Aí, vamos fazer Vamos lá. um coro comigo, então. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento arrotito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Andiamo. Cantare. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Agora, pra acabar. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, cantare. E com esse clima de festa, nós desejamos a você uma semana esplêndida, baile na existência e até o nosso próximo. Segunda-feira.